A maioria das pessoas não tem nenhum problema com alimentos, mas para algumas pessoas, certos alimentos são como inimigos. Você já comeu um certo tipo de alimento e de repente começou a passar mal? Começou a ter dores de barriga, gases, ou começou a ter inchaços na garganta e na língua? Você pode estar a sofrer de alergia alimentar ou intolerância alimentar. Nos últimos anos, houve um aumento no número de pessoas que acreditam ter alergia alimentar e intolerância alimentar, mas apenas algumas dessas pessoas realmente fizeram exames para confirmar o que eles realmente têm, se é alergia alimentar ou intolerância alimentar. É também o seu caso? Como saber se sofre de alergia alimentar ou intolerância alimentar? Então fique atento neste vídeo. Então deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, por favor. E ative o sino das notificações. Então vamos começar. Primeiramente, vamos falar da alergia alimentar. A maioria dos especialistas acreditam que as reações alérgicas são provocadas pelo sistema imunológico. O sistema imunológico é um sistema de estruturas e processos biológicos que protegem o organismo contra doenças. Para funcionar corretamente, este deve detectar uma imensa variedade de agentes, desde vírus aos parasitas, e distingui-los do tecido saudável do próprio corpo. De forma mais simples, o sistema imunológico serve como uma proteção, um escudo ou uma barreira que nos protege contra seres indesejáveis que tentam invadir o nosso corpo. Desta forma, representa a defesa do corpo humano. E é ali onde entra a alergia alimentar. Em geral, uma reação alérgica acontece porque o corpo reage a uma proteína específica do alimento. O sistema imunológico entende que essa proteína é prejudicial. Quando essa proteína entra no corpo, o sistema imunológico cria um anticorpo conhecido como IgE para destruir a suposta invasora. E por causa disso, você começa a passar muito mal. A alergia alimentar afeta de 6 a 8% de crianças com menos de 3 anos de idade e até 3% dos adultos. Algumas crianças superam sua alergia alimentar à medida que crescem. Qualquer alimento pode causar uma reação alérgica, mas alguns são os principais vilões. Nas crianças, as alergias mais comuns são ovo, leite, amendoim, soja e muito mais. Agora que já entendemos um pouco sobre a alergia alimentar, vamos entender o que é a intolerância alimentar. Para entendermos a intolerância alimentar, temos de conhecer como funciona o nosso sistema digestivo ou o nosso estômago. Tudo que você come vai para o estômago. O estômago participa do processo da digestão dos alimentos. No estômago, o bolo alimentar sofre a ação do suco gástrico, que é constituído por ácido clorídrico e enzimas, que digerem os alimentos. E dependendo do tipo de alimento, a digestão pode demorar de minutos a horas. E o alimento digerido vai para o organismo alimentando todas as células. Agora, a intolerância alimentar ocorre quando o organismo não possui enzimas capazes de digerir algumas proteínas contidas em certos alimentos. O alimento, quando é ingerido, é submetido a vários processos, dentre eles a absorção do açúcar. Quando há intolerância, o açúcar permanece retido no organismo e acumulado no estômago, provocando assim a saturação de tal substância, o que resulta em inúmeros desconfortos, como a cólica, tonturas, náuseas, prisão de ventre e entre outros sintomas. E eu acho que você conseguiu perceber. As principais substâncias que provocam a intolerância alimentar nas pessoas são a lactose, o glúten, crustáceos, chocolate e entre outros alimentos. E agora, qual é a diferença entre a intolerância alimentar e a alergia alimentar? Agora ficou mais fácil responder a esta pergunta. A intolerância alimentar, assim como a alergia alimentar, é uma reação negativa a algo que você come. Mas há uma diferença. A alergia é provocada pelo sistema imunológico, mas a intolerância é uma reação do sistema digestivo. Basicamente, a pessoa talvez tenha dificuldades para digerir certo alimento. Talvez isso aconteça por falta de enzimas
ou por causa de substâncias químicas no alimento que são difíceis de processar. Por exemplo, a intolerância à lactose acontece porque o intestino não produz as enzimas que digerem os açúcares encontrados no leite e seus derivados. A intolerância alimentar pode acontecer quando você come um alimento pela primeira vez. Além disso, o problema talvez não aconteça quando você come pequenas quantidades, mas quando come quantidades maiores. Por isso, tome muito cuidado com as quantidades. Isso é diferente da alergia alimentar grave, em que mesmo em pequenas quantidades, o alimento pode levar à morte. Se você tem alergia alimentar, talvez tenha coceira, manchas vermelhas na pele, inchaços na garganta, nos olhos ou na língua, enjoo ou diarreias. Nos casos mais extremos, pode ocorrer queda de pressão sanguínea, tonturas, desmaios e até mesmo parada cardíaca. Uma reação alérgica pode piorar rapidamente e levar à morte. Qualquer alimento pode causar alergias, mas, em geral, são poucos os alimentos que causam alergias graves, como leite, ovo, peixe, crustáceos, soja, amendoim, entre outros alimentos. Uma pessoa pode começar a ter alergias em qualquer idade. Já no caso da intolerância alimentar, os sintomas são menos preocupantes. A intolerância alimentar pode causar dores de estômago, inchaços, gases, cólicas, dores de cabeça, manchas vermelhas na pele, cansaço ou mal-estar. Vários alimentos podem causar intolerância, mas os mais comuns são o leite e os seus derivados. Se você acha que tem alergia alimentar ou intolerância alimentar, talvez queira procurar a ajuda de um especialista no assunto. Alguns tentam descobrir por conta própria que tipo de alimentos causam a alergia e param de comer esses alimentos, e isso pode ser muito prejudicial. A melhor coisa é procurar um especialista, um médico, ir para o hospital e assim ter o diagnóstico completo sobre o assunto. Então, pessoal, eu fico por aqui. E não se esqueça de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal, por favor. Então, pessoal, nos veremos no próximo vídeo. Valeu!